Bom dia, pessoal aí do grupo de Escola Teologia Maranata. Esse aqui é o segundo vídeo. Ontem nós aprendemos aí no vídeo aí sobre a teologia, qual o significado da teologia aí, né? E hoje nós vamos aprender sobre bibliologia. Amém? Vamos aprender um pouco sobre a Bíblia. Amém? E eu quero começar aqui sobre a Bíblia. Qual o significado do termo bíblico? Qual o significado do termo bíblico? É a ciência que trata das questões preliminares e crítica das escrituras, tais como seu texto, língua original, inspiração, canonicidade, autenticidade, autoridade e conteúdo. Esse é o significado do termo bíblico. É conteúdo, inspiração, original, amém? Essas coisas aí. Você já leu a Bíblia toda de forma sistemática? Caso sua resposta seja negativa, inicie imediatamente a leitura sistemática da Bíblia. É essencial para aqueles que desejam conhecer as doutrinas da Bíblia. Sugestão: leia 4 capítulos por dia e você terá lido a Bíblia toda em menos de um ano. Essa é a sugestão que eu te dou. Se você ainda não leu a Bíblia de forma sistemática, lê 4 capítulos por dia e você terá lido a Bíblia em menos de um ano. Você pode alternar entre o Novo e o Velho Testamento. 2 do Velho e 2 do Novo. Amém? A leitura sistemática da Bíblia é essencial para aqueles que desejam conhecer a doutrina da Bíblia? Amém? Ela é essencial. A leitura sistemática da Bíblia é essencial para aquele que deseja conhecer as doutrinas da Bíblia. Amém? Se você quer conhecer a doutrina da Bíblia, começa a ler a Bíblia sistematicamente. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus inspirada, a nossa única regra de fé e prática. Quem é o seu autor? O autor da Bíblia? O próprio Deus. Cerca de quantos homens escreveram a Bíblia? Aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia. Quantos livros contém a Bíblia? São 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amém? Como podemos fazer uma divisão da Bíblia? Vamos lá, dividir a Bíblia. Antigo Testamento, Pentateuco, 5 livros. Histórico, 12 livros. Poético, 5 livros. Profetas maiores, 5 livros. E profetas menores, 12 livros. Essa é a divisão da Bíblia no Antigo Testamento. A divisão da Bíblia no Novo Testamento. Evangelho, 4. Histórico, 1 livro. Cartas Paulinhas, 3. Cartas Gerais. Cartas Paulinhas são 13. Cartas Gerais, 8 cartas. Profético, 1 livro, que é o Apocalipse. Amém? Deixa eu só corrigir aqui, irmão, que Cartas Paulinhas, eu falei 3, mas não é. São 13 cartas Paulinhas, tá? E cartas gerais, 8 cartas, tá bom? E um livro profético que é o Apocalipse, tá? De que se trata o Antigo Testamento? O Antigo Testamento se trata da história do povo de Israel e a preparação do mundo para a vinda do Messias. Amém? Já lá em Israel já estava se preparando o mundo para a vinda do Messias. Em quantos anos a Bíblia foi escrita? Aproximadamente 1500 anos. O que foi o período interbíblico? O que foi o período interbíblico? Um período de aproximadamente 398 anos, compreendendo entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista. Este período também é conhecido e chamado como a Era do Silêncio. Nenhum escrito foi inspirado neste período. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para o irmão. Pera aí, irmão, que estão me ligando aqui, ó. Aqui, ó.
Tá vendo essa parte em branco aqui, ó? Entre o Velho Testamento, que é Malaquias e João Batista, Mateus, ó. Essa parte em branco. Essa parte aqui quer dizer o tempo interbíblico, aonde Deus ficou aproximadamente os 390 anos, quase 400 anos, sem falar com o homem através de profeta, através de milagres, essas coisas. Deus não usou profecia, não usou nada. Amém? Aproximadamente 400 anos Deus ficou sem falar com o homem na terra. E ele é conhecido como a Era do Silêncio. Nenhum escrito foi inspirado nesse período. Nenhum escrito foi inspirado nesse período. Por isso que é dito como interbíblico. Em quais línguas originais a Bíblia foi escrita? Em quais línguas originais a Bíblia foi escrita? Antigo Testamento, hebraico e pequenos acréscimos em aramaico. No livro de Daniel 2:4 e 7:28 e Esdra 4:8, 6:18, 7:12 e 26. Alguns acréscimos aí em aramaico, mas todo o Velho Testamento em hebraico. Só esses acréscimos aí que eu falei que foi em aramaico, não? No Novo Testamento, na língua grega, tá bem? Novo Testamento, a língua grega. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Isso aí é uma dúvida que muitas pessoas têm. É a palavra de Deus. Portanto, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é inspirada pelo Espírito Santo. Deus escreveu, Deus fez a Bíblia através de 40 homens, e quem inspira para nós é o Espírito Santo. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, então como ela também pode conter as palavras do homem, dos homens ímpios, demônios e até Satanás? Essa é uma pergunta também que todo mundo tem dúvida. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que Satanás escreveu a Bíblia? Por que contém palavra de homens, né? As palavras destes constituem um registro inspirado, ou seja, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a registrarem as suas palavras. Amém? Isso aí você pode ver lá em João 4, 13 e 21. Existe erro científico, histórico e geográfico na Bíblia? A palavra é não. Não existe nem erro científico, não existe erro histórico e nem geográfico na Bíblia. Não existe erro na Bíblia. O que são livros canônicos? O que é livros canônicos? São os livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia ou Escritura Sagrada. A palavra canon é de origem grega e significa vara de medir. São livros que estão de acordo com o padrão, a regra e medida. Amém? Canon, regra de medir. O que são os livros apógrafos? O que são os livros apógrafos? São os livros que não têm inspiração divina. Apógrafo significa sem autenticidade ou falso. São os livros cuja inspiração não é autêntica. Podem ter valor histórico, mas não fazem parte do canon. Alguns livros apócrifos foram escritos no período interbíblico. Primeiro e segundo Macabeu, que estão na Bíblia Católica. Os evangélicos ou protestantes utilizam o Antigo Testamento, que é reconhecido como autêntico pelos judeus, que são a maior autoridade em Antigo Testamento. Deus confiou-lhes a tarefa de escrever e cuidar do Antigo Testamento. Eu vou ali em Romanos 3. Romanos 3. Vamos ali em Romanos 3. Vamos achar aqui Romanos 3. Aqui em Romanos 3, no versículo 1 e 2, vai dizer assim, Romanos 3, 1 e 2. Qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todas maneiras, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confirmadas. Amém? A palavra de Deus foi-lhe confiadas. Foi confiadas. Amém? Qual as provas no Antigo Testamento de que a Bíblia é inspirada? Vamos lá? Êxodo. Eu vou ler alguns, porque são muitos, tá? São vários versículos aqui, aonde vai dizer da palavra de Deus, que a palavra de Deus é inspirada. Vamos em Êxodo 24. Eu vou começar aqui por Êxodo 24. Êxodo 24 vai dizer assim, ó. 24:4. Vai dizer assim, ó. Êxodo 24:4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Amém? Êxodo 34:28. 34:28. 34:28. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Amém? Josué. Deixa eu ver aqui. Josué. Deixa eu achar aqui o nosso irmão. Josué. Josué 3:9. Deixa eu ver aqui. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Josué 3:9. 2 Samuel. Segunda Samuel 23, do 1 e 2. 23, 1 e 2. 2 Samuel 23, 1 e 2. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Amém? Segunda Reis. Vamos lá em Segunda Reis. Segunda Reis. Cadê o Reis? Deixa eu achar aqui. Segunda Reis 17, 13. Segunda Reis 17, 13. Vai dizer assim a narrativa, ó. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meu servo, os profetas. Amém? Isaías, eu vou ler todos os versículos. Isaías, mudei de ideia agora. 34, se o tempo não der, eu faço outro. Isaías 34. Se o tempo não der para cumprir aqui a bibliologia, eu faço outro. Mas eu vou tentar ler todos, tá? Todos os versículos para nós aprender. Isaías 34, 16. Vai dizer assim, ó. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntaram. Amém?
Isaías 59. Isaías 59. Vai dizer assim, ó. 59, 21. 59, 21. Quanto a mim, este é o meu conceito com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Acho que aqui é Zacarias 7. Deixa eu ver aqui se é Zacarias 7. Porque tá meio apagado aqui. 12. Se não for, eu desisto. Sim, fizeram seu coração duro como diante para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Amém? Estes são os versículos que provam no Antigo Testamento de que a Bíblia é inspirada. Estes são alguns versículos no Novo Testamento que provam que a Bíblia foi inspirada por Deus. Existem vários, centenas de versículos. Isso aí não tem ninguém que contestar, não. Ninguém pode contestar que o Velho Testamento não foi inspirado. Existem vários versículos que o Velho Testamento foi inspirado, né? Que a Bíblia foi inspirada ali, no Velho Testamento, amém? Quais as provas do Novo Testamento de que a Bíblia é inspirada? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Quais as provas do Novo Testamento? Vamos lá? Nosso irmão João? Vamos começar lá pelo nosso irmão João. Nosso irmão lá, o nosso irmão João escreveu lá João 5. Deixa eu ir aqui até João 5. O Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ver ali a prova. João 5, 39. João 5, 39 vai dizer assim, ó. Examinais a Escritura, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1, vamos lá em Hebreus. Tiago, vamos achar aqui Hebreus. Hebreus 1. Hebreus 1, do 1 ao 2. Vai dizer assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todo, por quem fez também o mundo. Romanos. Vamos ver aqui Romanos. Canta Romanos. Deixa eu ver aqui Romanos. Deixa eu achar aqui. Dá um trabalhinho pra achar Romanos. Mas nós acha. Deixa eu ver aqui Romanos. Glória a Deus. Vamos achar aqui Romanos. Achei Romanos aqui, irmão. 3, do 1 ao 2. Deu um trabalhinho, mas nós achamos. Romanos 3, 1 e 2. Romanos 3, 1 e 2. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual
a última da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Amém? 2 Timóteo. Vamos achar aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. 3,16 e 17 vai dizer assim, ó, 2 Timóteo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? 2 Pedro 1,19. Vai dizer assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazer é estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém? 2 Pedro 19. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque o profeta nunca foi produzida por vontade de homem, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Esses são alguns dos versículos que provam que a Bíblia no Velho Testamento foi inspirada. No Novo Testamento foi inspirado, amém? Isso aí é alguns versículos, porque também tem centenas de versículos aí. Eu só estou passando alguns versículos, amém? Deus teve planos para escrever a Bíblia? Sim, Deus teve planos para escrever a Bíblia. Para que serve a Bíblia em sua vida? Para revelar-me Deus, ensinar, corrigir, educar e habilitar-me para a obra. João 5,39, 2 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nós acabamos de ler agora há pouco. Amém? Dê 3 motivos para a Bíblia ter sido escrita. Vamos lá, 3 motivos para a Bíblia ser escrita. Primeiro, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo motivo, para que seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que todos criam que Jesus é o Messias. João 20, 31. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia é formada atual do vocábulo grego Bíblia e significa livros. A palavra Bíblia pode ser aplicada tanto no plural, coleção de livros, quanto no singular, livro. O que significa a palavra inspiração? Provém de 2 vocábulos latinos, in spiro, e significa literalmente soprar em, ou soprar dentro, e o alto de Deus, soprar no homem pelo Espírito Santo. A sua palavra, método sobrenatural de Deus para comunicar seus desígnios ao homem. 2 Timóteo 3,16. Inspirar para dentro, soprar. O que significa a palavra iluminação, operação do Espírito Santo que consiste em clarear a mente humana para a compreensão da verdade revelada. Hebreus 6, 4 e 10, 32. O que significa a palavra revelação? Deriva do latim revelare, e significa descobrir, tirar o véu, fazer conhecer, etc. Ação de Deus em comunicar ao homem os seus desígnios. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Amém? Qual o material de escrita do Antigo e Novo Testamento? Foram escritos com materiais diferentes do que conhecemos hoje. Antigo Testamento, pele e provavelmente em argila, estilete e cinzel. Amém? Jó 19, 24, Jeremias 17, 1. Depois o irmão vai lá e medita nisso aí. Novo Testamento, papiro, velum,
pele fina de antíplo ou bezerro. Amém? E etc. Outras coisas. Quais as referências bíblicas para textos? Quais as referências bíblicas para textos clássicos como os 10 Mandamentos, a instituição da Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, a instituição da ceia, a ressurreição de Jesus, o amor e o dom supremo, os dons espirituais, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, o ídolo de Jesus, instruções quanto à celebração da ceia do Senhor e o arrebatamento da igreja. Vamos lá para os textos. Êxodo 20, Êxodo 12, Êxodo 14, Mateus 5, 6, 7, Mateus 6, Mateus 26, Mateus 28, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Atos 2, Mateus 28, 18, 20, 1 Coríntios 11, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Amém? Esses são os versículos que referem para o texto clássico como esse que eu te falei. Em quais livros a igreja fundamenta as suas doutrinas? Devem ser fundamentadas principalmente nos evangelhos e epístolas, os livros históricos, proféticos, etc. Podem fazer fundamentos doutrinários, mas devem estar em harmonia com os evangelhos e epístolas. Tem que estar em harmonia. Quais os nomes técnicos da Bíblia? Nomes técnicos: a palavra, Tiago 1, 21, 23. A escritura, João 2, 22. As escrituras, Mateus 29,